Vamos para a palavra, gente, que está em Mateus capítulo 6. Que o Senhor Deus abra o nosso entendimento, que Deus abra os nossos ouvidos, Deus abra os nossos ouvidos, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Como a palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus é o nosso pastor. Continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração e jejum. E ele começa aqui, né? Mateus capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Pessoas que dão esmola, pessoas que ajudam aos outros para ser visto, né? Como para ser visto, gente? A gente tem que entender muito bem isso. Não é que você vai ajudar uma pessoa e alguém vai te ver você ajudando, né? E o que vai acontecer? Deus não vai receber a tua esmola. Significa o quê? Que quando você ajuda uma pessoa, para que os outros te vejam, com a intenção que os outros vejam que você é ajudador. Tá entendendo, gente? Porque as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que dar esmola em secreto significa que você não pode ajudar ninguém se ninguém vê. Não é isso, gente. Os próprios discípulos ajudavam os outros e todos viam. O próprio Jesus, obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo é maravilhoso. O próprio Jesus não repartiu o pão? Quando ele repartiu o pão e o peixe, ele não estava ajudando os outros? Estava, gente, estava. Só que a intenção de Jesus não era que ele fosse visto, mas que o nome do Senhor fosse glorificado. Que o nome de Deus fosse glorificado. De Deus você tem que entender que quando você dá uma esmola, tem pessoas que ajudam os outros para que eles sejam glorificados, para que eles sejam recompensados. Mas tem pessoas que ajudam os outros, que todo mundo vê, mas ajuda não para que sejam glorificados, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Você sabia que dar esmola é um evangelismo? Você sabia que ajudar o próximo é um evangelismo? Você sabia que ajudar o próximo, que ajudar os necessitados é a verdadeira religião? Você sabia disso, que ajudar os necessitados, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas é a verdadeira religião de Cristo? Você sabia disso? Então, não é que você vai ajudar as pessoas escondida, não é assim. Você pode ajudar as pessoas sim, mas você não pode ajudar para que você seja visto, para que o teu nome seja glorificado. Porque aí ele diz o quê? Que aí a gente já recebeu nossa recompensa. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Porque tem gente que dá escondido achando, né, que tá fazendo certo. Só que você que ajuda as pessoas e que os outros estão vendo, as obras missionárias, né? As obras sociais que ajudam pessoas. Se elas ajudam, né? Por causa que estão cumprindo a palavra de Deus, que estão vivendo a verdadeira religião, então significa que elas estão fazendo aquilo para que o nome de Deus seja glorificado e não para elas serem vistas. Aprendemos, entendemos? Louvado seja Deus. Então vamos continuar aqui. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta, não fique falando. Não fique falando que você ajudou a pessoa, gente. Isso Deus não se agrada. Você fez a sua parte, acabou. Você não tem que ficar falando que ajudou o fulano, que ajudou o ciclano. Tá entendendo? Ele diz aqui, quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti. O que é a trombeta? Essa tua boca aí. Essa boca, nossa boca é uma trombeta, se você não sabia disso. A nossa boca é uma trombeta. Então é por isso que ele diz aqui: não faça tocar a trombeta. Não fique falando que você ajudou alguém. Tá entendendo? Porque Deus não se agrada disso. Você ajudou, fez a tua parte, amém. Deus vai te recompensar. Tu não precisa sair contando para todo mundo, tu não precisa usar essa tua trombeta
falando para todo mundo que tu ajudou fulano, ciclano, beltrano, tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Vamos lá? Quando, pois, deres a esmola, não faças tocar a trombeta Quando, pois, deres a esmola, não faças tocar a trombeta diante, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Para quê? Olha só. Mas quando tu deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Gente, não, o Senhor não se agrada de pessoas que ficam comentando que ajudou alguém, que ajudou fulano, que ajudou não sei aonde. Deus não se agrada disso. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando você ajuda por amor, você ajuda porque é obediente à palavra, você ajuda porque você está sentindo a dor do próximo, por isso que você ajuda. E Ele sabe quando você ajuda somente para ser visto. Ninguém engana Deus, gente. As pessoas podem achar que enganam a gente, mas enganar a Deus não engana. Eu não engano a Deus, você não engana a Deus, ninguém engana a Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece as nossas intenções e o que importa para Deus é a nossa intenção. É como fazemos, é aquilo que desejamos. Louvado seja Deus, é aquilo que está oculto no nosso coração que ninguém vê, mas Ele vê. Ele vê, Ele conhece todas as coisas, louvado seja Deus. Então, Ele está aqui ensinando, não faça para ser visto, não faça. Só faça se você verdadeiramente está sentindo a dor do próximo, se verdadeiramente você tem amor pelas vidas, se verdadeiramente você tem amor pela obra de Deus, aí você faz. Mas se você não tem esse amor, não faz. Se você só está fazendo para se aparecer, você não terá a tua recompensa. Por Deus, a tua recompensa será na terra, porque as pessoas vão dizer: esse homem é ajudador, essa mulher é ajudadora, esse homem é bom, essa mulher é boa. Já teve a recompensa, porque você fez para receber para você ser glorificado. Tá entendendo? Estamos aprendendo, louvado seja Deus engrandecido. E aí ele continua: orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Novamente, é a mesma comparação. Os judeus fazem isso até hoje. Vão lá para a sinagoga, ficam em pé, orando para serem vistos. Para eles serem vistos que eles são de oração. Eles não estão lá, alguns, né, não estão lá orando, porque não é todos. Alguns não estão lá orando de todo o coração para que vida seja salva, para que vida seja liberta, para que vida seja curadas, para que vidas sejam abençoadas. Eles estão lá nas suas orações, né, em pé nas sinagogas, mas para serem vistos. Não é o problema de você estar orando nas esquinas. É o problema se você está orando para você ser visto ou para que vidas sejam alcançadas. O evangelismo na rua, gente. É preciso do evangelismo na rua. O próprio Jesus evangelizou na rua. O próprio Jesus evangelizava nas sinagogas. O próprio Jesus orava na rua, orava na sinagoga. Onde que estavam os pecadores? Onde que estava o cego de Jericó? Na rua. E onde que Jesus orou pelo cego de Jericó? Foi na rua. Louvado seja Deus, e que a oração é uma conversa com Deus. Então tem pessoas que são hipócritas, que estão orando, mas para ser visto. E não estão orando com intenção de que vidas sejam salvas, de que vidas sejam libertas. Não estão orando sem interesse. Aqui na plataforma tem um monte de gente, né, orando por interesse. Aqui na plataforma tem um monte de gente orando por interesse. Então, o que a gente vê é muitos hipócritas, gente, que estão orando para ser visto, que estão orando para ser famosos, que estão orando para que você ajude assim, ó.
Estão orando e estão lá pedindo, me ajuda aqui, me ajuda acolá, me ajuda ali, não é? São hipócritas, está entendendo? Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Então, estão orando, estão fazendo, mas somente para ser visto, não estão orando para que você seja verdadeiramente abençoado, não estão orando para que você seja alcançado por Deus, não estão orando com amor, não estão orando para que o nome de Deus seja glorificado, mas estão orando para que eles sejam glorificados. Está entendendo? Louvado seja Deus, para que ele se dê bem. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, e para Deus, essas pessoas são vistas como hipócritas. Por isso que o Senhor conhece o nosso coração. Eu posso orar por vocês, mas o Senhor conhece o meu coração, gente. Se eu sou uma hipócrita ou não. Prego a palavra, gente. Pois preste atenção que a maioria de lives de oração quase não tem a palavra. Fica lá em revelações e orações. Revelações e orações. E não oram nem dentro da palavra. Fazem aquelas orações que nem dentro da palavra está. Louvado seja Deus, essas pessoas são hipócritas para Deus. Ele deu o exemplo daqueles que ficam lá na sinagoga em pé, ou então nas ruas, mas para serem vistos. Você está entendendo, gente? Não é que você só vai orar escondido, não, gente. É a intenção de como você está orando. Tem pessoas na sinagoga que estão orando, sim, com todo o seu coração. Mas tem pessoas na sinagoga que não estão orando de todo o coração. Estão orando para ser visto, estão orando para mostrar que são de oração. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E o juiz está voltando, hein? Jesus está voltando para julgar. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Jesus está voltando e ele não vai vir carregar a cruz mais não, meu querido. Ele já carregou a nossa cruz. Jesus está voltando, não é para ele ser crucificado mais não. Jesus está voltando para arrebatar os limpos de coração. Jesus está voltando para arrebatar não os hipócritas, como ele disse aqui, mas aqueles que vivem em espírito e em verdade. O que agrada a Deus é a verdade. Perfeito ninguém é, mas nós não podemos ser hipócritas. Se oramos, tem que ser de todo o coração. Tem que ser com a intenção que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus. Aprendemos o que é orar nas sinagogas, orar para os outros ver. Você está entendendo, gente? Porque tem gente que condena as lives de oração. Ainda usa a palavra para condenar. Não, quantas vezes quando eu iniciei a live na madrugada, entrou, né, os doutores da lei mandando eu orar no secreto do quarto. Veio na palavra comigo, né? Que Satanás, hoje eu estava estudando a palavra na madrugada, quando Jesus foi tentado. Satanás foi na palavra com Jesus. Satanás foi rebater palavra ali com Jesus, né? E Satanás foi mandar Jesus transformar as pedras em pão, né? Satanás sabia que Jesus fazia milagre, foi lá tentar Jesus, e Jesus pegou e disse, nem só de pão viverá o homem, né? Mas sim da palavra de Deus. Então, louvado seja Deus, agradecido. Quando eu comecei esse trabalho na live, muitos entraram aqui e mandavam eu orar no secreto do quarto. Se eu não conhecesse a palavra de Deus, eu não tinha continuado nesse trabalho na madrugada. Vai fazer esse ano, se Jesus permitir, 4 anos. Mas eu conheço a palavra de Deus, eu não estou aqui deixando de dormir para mim me aparecer na madrugada. Porque se eu quisesse fazer uma live, né, para o meu benefício próprio, somente para o meu benefício, eu ia fazer qualquer horário, gente. E não seria na madrugada. De madrugada, a coisa gostosa é dormir, não? Principalmente no lugar frio. A melhor coisa que tem é o cobertor. A melhor coisa que tem é você estar dormindo na madrugada, no friozinho, maravilhoso, não é verdade? Aí você acha que eu tenho todos os horários do dia para fazer uma live, aí eu vou fazer logo na madrugada, gente. Sabe por que eu faço na madrugada? Porque na madrugada o Senhor me ensinou que eu devo buscar a Ele na madrugada, e na madrugada tem pessoas aflitas, e na madrugada tem pessoas precisando de oração, e na madrugada tem pessoas precisando de ouvir a palavra de Deus. 3 horas da manhã eu acordei, fiz minha oração particular, estudei a palavra,
15 para as 4 estava aqui abrindo a live. Louvado seja Deus, para mim me aparecer. Se fosse para mim aparecer, eu iria me aparecer 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, a hora que eu quisesse. Eu abria uma live para mim me aparecer, mas eu não precisaria estar na madrugada. Renunciar o meu sono. Louvado seja Deus. Renunciar o meu cansaço. Louvado seja Deus, engrandecido. Tá entendendo, gente? Deus conhece os nossos corações. Não adianta, gente. Não adianta a gente aparentar aquilo que o Senhor sabe que nós não somos. Não adianta. Nós iremos prestar conta com o juiz. Nós iremos prestar conta com Deus. Eu vou prestar conta com Deus se eu entro na madrugada para me aparecer. Eu vou prestar conta com Deus. Ele conhece o meu coração, ele conhece o coração de vocês. E não adianta, gente, não adianta. As pessoas podem achar que estão nos enganando. As pessoas podem achar que estão ali enganando você, enganando a tua família, enganando a tua vida, mas só que vão prestar conta. Principalmente nós que pregamos a palavra, principalmente nós que conhecemos a palavra, porque se todos os dias estamos pregando a palavra, nós estamos conhecendo, não é verdade? Então a gente conhece a Deus através da palavra dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, que caminho devemos seguir, que caminho não devemos seguir. Então através da palavra eu conheço as vontades de Deus. Porque o Deus, ele se revela a nós através da palavra dele. Louvado seja Deus engrandecido, ele rasgou o véu. Hoje nós temos entendimento da palavra. Antes nós não tínhamos. O Espírito Santo de Deus, ele nos deu o entendimento. Quando os discípulos não tinham o Espírito Santo na sua vida, eles traíram Jesus, eles negaram Jesus. Por quê? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo na sua vida. Mas quando o Senhor derramou o Espírito Santo na vida deles, aí eles não traíram mais Jesus. Eles não negaram mais Jesus. É só você examinar as escrituras. Quando eles negaram Jesus, quando eles traíram Jesus, eles não tinham o Espírito Santo na sua vida. Mas quando o Espírito Santo de Deus foi derramado na sua vida, eles foram curar os enfermos, eles foram pregar o evangelho, eles foram passar pela cruz, pela crucificação, louvado seja Deus. Eles viveram através da direção do Espírito Santo. Eles foram dirigidos pelo Espírito Santo. E eles não negaram a Jesus. Pedro morreu crucificado na cruz. Ele não negou mais a Jesus. Enquanto Pedro não era liberto, quando Pedro ainda não estava em espírito, andar no espírito, andar na fé, o medo faz a gente, negar, se esconder. Então Pedro, ele teve medo, por isso que ele negou a Jesus. Mas lá na frente, quem é que ele foi? Ele foi um apóstolo. Ele foi aquele ao qual o Espírito Santo, derramado na vida dele, fez prodígios, fez maravilha, que nem o Senhor Jesus fez. E ele também foi crucificado. E ele disse, que ele não queria ser crucificado igual o mestre dele, igual o Senhor dele. Que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Que é ainda pior, gente. E ainda é pior. Você está de cabeça para baixo numa cruz, preso. O sangue vem todo para a tua cabeça. Ainda foi pior, Estar de cabeça para baixo. Louvado seja Deus. Então, vamos continuando. Aí ele pega, aí aprendemos, Aprendemos. Vocês que condenam os outros, que fazem oração na live, que fica mandando os outros orar em secreto, entenda que não é o problema de estar orando na live, mas o problema é a intenção. Se é para as pessoas se aparecer, se é para mim me aparecer, ou é para o nome do Senhor ser glorificado. Entendam isso, pelo amor de Deus. É isso que o Senhor está ensinando. Não é que você tem que orar em secreto e não pode orar no lar, não pode orar. Quantas vezes eu orei na rua por pessoas chorando, por pessoas aflitas, por pessoas que queriam tirar sua própria vida. Quantas vezes eu orei dentro de um restaurante? Quantas vezes eu orei dentro de um banheiro de uma loja? Coloquei a pessoa lá no banheiro da loja que estava desesperada, que estava aflita, e Deus mandava orar por aquela pessoa. Tá entendendo, gente? Então é a intenção, é se oramos para sermos vistos, ou se oramos para que vidas sejam socorridas. Aprendemos isso, por favor.
Vamos lá continuar. Deus é maravilhoso, né? Faltava falar isso, não faltava? Deus é maravilhoso. Eu amo a palavra dele, gente. Eu amo a palavra de Deus. Tu, quando orardes, entra no teu aposento e fechando tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê secretamente te recompensará. É isso, gente, que todos os dias eu falo para vocês. Orem em secreto. Antes de entrar na live, tenha o teu secreto com Deus, tenha a tua intimidade com Deus, tenha o teu particular com Deus, busque a Deus antes de entrar em qualquer live na madrugada, de dia, seja lá que horas for, mas tenha a tua vida de oração, tenha a vida de secreto com Deus, porque ele disse aqui bem claro, é Jesus que fala, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então, todo aquele que ora em secreto, no seu quarto, no lugar onde você está sozinho, né? Secreto é um lugar, um esconderijo. Secreto é um lugar particular. Secreto é um lugar onde vai estar só você e uma pessoa. Esse é secreto. Então, o que que você faz? Você ora lá no teu secreto e Deus que te vê em secreto vai te responder, vai te recompensar. Você quer a resposta das tuas orações? Comece a orar no teu secreto. Comece a orar a Deus. Antes de você entrar em lives pedindo oração, tenha você esse secreto. Depois você entra em live. Então aprendemos que quando nós oramos em secreto, o Senhor nos recompensa. Que recompensa? Ele nos dá a resposta da nossa oração. Ele dá os nossos milagres. Quando você ora em secreto, ele diz aqui que ele vai te recompensar. Ele vai responder a tua oração. Então, entendendo e aprendendo, louvado seja Deus. Aí ele diz aqui: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, não precisa, né, repetir. Não precisa repetir o Pai Nosso, não precisa repetir as orações, né? O Salmo 91. Tem gente que pega o Salmo 91 e repete 7 vezes. Não precisa você repetir oração. Não precisa você repetir essas palavras. Vocês já viram aquelas pessoas que vão para lugares de oração e chega lá, tá tudo escrito no papel, aí eles só fazem repetir, 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 repetir. Eles não oram verdadeiramente, eles repetem, né? Ficam repetindo. Então ele diz aqui, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Por muito falar. Tá entendendo? Serão ouvidos. Não vos assemelheis. É por isso que Jesus, ele deu um exemplo aos discípulos, que era para os discípulos orar pelo menos 1 hora, né? Então, se você orar 1 hora, Deus vai te ouvir, vai te responder. Ou se você orar mais, melhor ainda, né? Portanto, vós oreis assim. Aí ele vem ensinar como é que nós devemos orar. E tem gente dizendo que não sabe orar, né? Porque não abre a Bíblia. Se abrisse a Bíblia, ia saber orar. Porque ele está aqui ensinando. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso, que estais no céu, acima de nós. Pai nosso que estás no céu. Não é o teu pai da terra, né? Que não é o teu pai pela genética, é o teu pai, não é o teu pai biológico, o teu pai do céu. Pai nosso que está no céu, está acima de nós. Isso que a gente tem que entender. Que nós estamos falando com autoridade, com alguém
que está acima de nós. E muitos não falam com Deus sabendo que Ele está acima de nós. Falam com Deus achando, muitas das vezes achando até se sentindo superior a Deus. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então ele está ensinando que Deus está acima de nós, que é para nós pedir para Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Não é isso que ele diz? Que ele deu o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então peça o pão de Deus. Quando você está orando, pedindo, Senhor, me dai meu pão de cada dia. Você está orando pedindo para Deus abrir porta de trabalho. Você está orando para Deus te dar providência para o teu sustento. Sabia disso? Porque aqui ele diz, dai o pão nosso de cada dia. A palavra de Deus é o pão nosso. Mas o pão representa também alimento do corpo. E perdoa nossas dívidas. Temos que orar pedindo perdão de Deus. Só Ele sabe, né, qual é as nossas dívidas. Jesus pagou as nossas dívidas, né? Mas de vez em quando a gente gosta de fazer dívida, né? De vez em quando a gente gosta de fazer dívida, não gosta? Fala para mim se não gosta. De vez em quando você está fazendo uma dívida. Então, se fizemos dívidas de pecado, vamos pedir perdão de Deus, né? Vamos pedir perdão de Deus. João disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tenham um advogado, o Senhor Jesus Cristo. Então, se pecares, peça perdão. Então, a gente tem que pedir perdão de Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora ele foi mais profundo. Para mim ser perdoada, eu tenho que perdoar os outros. E tem pessoas que não perdoam os outros. Tem pessoas que desejam mal para os outros. Perdoar, gente, não perdoar é você querer ficar lá querendo a justiça. É você ficar lá querendo que a pessoa se dê mal. É você desejar o mal para os outros. Tá entendendo? Isso é não perdoar. É você estar lá com o pensamento que aquela pessoa vai pagar pelo mal que te fez. Então você não perdoou. Agora, quando você perdoa a pessoa, você quer que a pessoa siga em paz e você segue em paz. Perdão, gente, não significa que você vai conviver com a pessoa. Não significa que você vai andar com a pessoa. Mas significa que você não deseja mal para a pessoa. Então, se você perdoa alguém, você vai ser perdoado. Quantas pessoas já foram feridas, machucadas, enganadas, traídas, roubadas? Quantas pessoas já passou por algo na vida que você diz assim, não, essa pessoa não merece perdão. É verdade, não merece. Mas só que para nós merecemos perdão. Nós merecemos perdão de Deus. Aí você vai dizer assim, poxa Deus, eu errei, me perdoa. Então ele está dizendo para nós, então perdoa lá a pessoa, porque do jeito que tu quer que eu te perdoe, tu tem que perdoar o outro. Se tu acha que tu merece perdão, então o outro tu tem que ter certeza que o outro também merece perdão. Tá entendendo? Então não adianta, gente, você ficar aí com mágoa, com vingança, com ódio de pessoas. Isso está te fazendo mal. E isso pode fazer você perder a tua salvação. Isso pode fazer você perder o teu perdão. Não adianta. Peça para Jesus curar a tua ferida. Foi machucado, tá doendo, tá ferido. Quem é traído dói, não é? Quem é enganado dói. Não é verdade? Dói, é alma, é coração. Foi machucado, foi ferido, foi traído, mas perdoe. O próprio Jesus nos perdoou, o próprio Jesus nos perdoou. Ele nos perdoou, nós o ferimos, nós o traímos, nós o negamos. O que nós fizemos quando Jesus estava na cruz? O que foi que a humanidade fez, né, por Jesus que estava na cruz? Poderia ele não ter nos perdoado? Ele ainda disse foi assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem.
Eles não sabiam o que faz, mas hoje, através do sacrifício de Jesus, hoje nós sabemos o que fazemos. Hoje nós sabemos, hoje, se nós pecarmos, nós temos consciência e entendimento que estamos pecando. Porque todos os dias nós estamos estudando a palavra de Deus. Todos os dias nós estamos aqui, o Espírito Santo nos ensinando, e o véu foi rasgado. Foi dado o entendimento, foi dado o Espírito Santo para nos ensinar, para nos converter, para nos transformar. Hoje, se eu pecar, eu tenho consciência do que estou pecando. Hoje eu tenho entendimento do que estou pecando. Quando eu não entreguei minha vida para Jesus, quando eu não tinha entendimento da palavra, eu não sabia que eu estava pecando. Hoje não. Hoje, se eu pecar, eu tenho entendimento que estou pecando. Como você que está escutando a palavra todos os dias. Se você pecar, é com entendimento que isso é errado, que isso não agrada a Deus, que isso você não deve fazer, que eu não devo fazer. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. Olha aí, as vossas ofensas. Então, o meu perdão, que eu preciso de Deus, depende do perdão que eu dou aos outros. Aprendeu? Aprendemos? O perdão que eu preciso de Deus precisa eu perdoar os outros. Está aqui escrito. É direitos iguais. O perdão é para todos aqueles que se arrependem. Então, perdoar os outros te liberta. Perdoar os outros te salva. Perdoar os outros é você receber o perdão de Deus. Quantas vezes você falha, aí você pede perdão de Deus, aí o Senhor fala, como eu não vou te perdoar se tu tem perdoado os outros, né? O Espírito Santo é maravilhoso. Perdão, você perdoar o próximo, gente, perdão é muito sério, é muito difícil. Você tem visto as coisas que têm acontecido, né? Se alguém tira a vida da tua filha, olha só, é muito sério, gente, perdão. Aí você quer perdoar uma pessoa que tirou a vida da tua filha inocente? É um exemplo, né? Você não vai querer perdoar, vai querer perdoar porque tirou a vida da tua filha ou do teu filho, né? Você vai querer perdoar essa pessoa? Perdoar uma traição é fácil, né? Perdoar alguém que te traiu na empresa, que te traiu da vida sentimental, isso é fácil. Agora, perdoar alguém que tirou a vida de alguém que tu ama é muito difícil, gente. É muito difícil. Você acha que eu não me coloco no lugar dessas pessoas que passaram por isso? Aí olha só, a pessoa tá lá, chorando, sofrendo, porque alguém tirou a sua vida injustamente da sua criança, da sua menina, da sua filha, do seu filho, do seu pai, seja de quem for que a gente tem visto aí. O teu coração não vai querer perdoar essa pessoa. Mas o Senhor está te ensinando a perdoar. Sabe por que Ele ensina a gente a perdoar, gente? Porque o juízo é dele. Você perdoando a pessoa não significa que essa pessoa não vai colher o que ela plantou. Tá entendendo? Só que você perdoando essa pessoa, você está entregando a justiça nas mãos de Deus. Você está tirando das tuas mãos esse desejo de justiça, esse desejo de vingança, esse desejo de pagar o mal com o mal. Tá entendendo? Então, se alguém tirou a vida da tua família, de alguém da tua família, ele vai prestar conta com Deus. Quando Pedro cortou a orelha do servo, do soldado, o que foi que aconteceu? Jesus foi lá e colocou a orelha no lugar. Jesus curou. E Jesus disse para Pedro, Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque tu irás perecer com a própria espada. Não foi isso que ele disse? Então, se as pessoas tiraram a vida dos outros, vai ter a colheita, gente.
Ninguém doa porque nós conhecemos a palavra. Mas isso não significa que a pessoa não irá colher o que ela plantou. Irá colher, você entregou nas mãos de Deus. É Deus que vai fazer a justiça. É Deus que vai fazer a justiça. E hoje a gente tem visto, né, que pessoas que tiraram a vida dos outros estão aí soltas. Estão aí continuando tirando vida dos outros. Saíram sem arrependimento, saíram sem mudança de vida, saíram pior do que entraram no cárcere, saíram com espírito de vingança, de ódio, com espírito de morte e continuam nas suas próprias práticas. Tem pessoas que foram por cárcere e saíram transformadas, criaram vergonha na cara, não querem voltar para aquele lixo, não querem voltar para aquele chiqueiro, não querem voltar para aquela vida, aquele inferno que é o cárcere, não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas tem pessoas que saem de lá e já saem fazendo a maldade. Ou tem pessoas que saem de lá e que os outros tiram sua própria vida assim que sai de lá. Aí você vem dizer que não houve justiça? Com certeza houve justiça, por quê? Porque tiraram a vida de alguém e alguém foi e tirou sua própria vida. Tá entendendo? Louvado seja Deus, pode até ter sido uma pessoa que entregou a vida para Jesus, mas o corpo pereceu. A alma foi para Jesus, mas o corpo pereceu. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Então, nós temos que perdoar para sermos perdoados. Agora, perdoar não significa que você vai andar com uma pessoa, não. Perdoar não significa que você vai confiar na pessoa. Você está perdoando a pessoa, mas você sabe que a pessoa não mudou. Que ainda é aquela mesma pessoa que vai te trair, que vai te mentir, que vai fazer o que não deve com você. Fica longe dela. Tu perdoou, mas tu não tem que viver com ela. Tu não tem que conviver com ela. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Tu perdoou porque tu não deseja mal, tu perdoou porque tu ora para Deus libertar aquela vida, mas tu sabe que ainda tá na mesma prática. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido, porque as pessoas acham que perdoar é colocar dentro da casa. Perdoar é estar batendo no ombro, perdoar é andar abraçado com os outros. Isso é hipocrisia, gente. Se você sabe que aquela pessoa tem práticas erradas, tu perdoou e tu vai querer que ela venha, tu vai confiar nela, tu não vai confiar. Confiança é uma coisa, perdão é outra. Confiança é uma coisa, perdão é outra. Não é verdade? Você perdoar a pessoa é uma coisa, agora confiar é outra. Você não vai confiar em pessoas que você sabe que não merecem confiança. Perdoar, você perdoa. Entendemos e aprendemos? Vamos lá. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque tem gente que diz assim: ah, tu não perdoou fulano porque tu não deixa ele entrar aqui em casa. Claro, tu sabe que ele não mudou o caráter dele. Claro, tu sabe que está na mesma prática. Deu perdoar não significa que a pessoa se arrependeu. E eu sei, isso mesmo. Você perdoou, mas não significa que a pessoa se arrependeu. Não, isso é verdade. O perdão faz bem para nós. Se a pessoa não se arrependeu, Deus sabe, Deus conhece e Deus está vendo. E Deus está vendo. A nossa parte a gente faz de perdoar. Agora a parte dele já é com eles, não é verdade? O perdão faz bem para nós. Se perdoamos, seremos perdoados. Mas colheita haverá. Haverá colheita dessa pessoa que tirou a vida de alguém, dessa pessoa que praticou mal, dessa pessoa que roubou alguém, haverá uma colheita. Ninguém fica impune, gente. Ninguém vai entrar com dívida no céu. Jesus pagou a nossas dívidas. Aí a pessoa vai, a dívida está paga. Aí vai lá e faz outra dívida, né? Sabe que não é para roubar, vai lá, rouba de novo. Então ele diz: e quando jejuardes, não os mostreis constritados, como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos para que os homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Vocês observaram que aqui
no Salmo não, aqui em Mateus capítulo 6, que todas as pessoas que querem se aparecer com Deus só perde. Com Deus não terá recompensa. Com Deus não terá galardão, gente. Se você estava acompanhando aqui a palavra, ele não gosta que pessoas se apareçam para ajudar os outros, que orem para se aparecer. Ele fala aqui. Então ele está falando aqui porque e agora ele fala das pessoas que jejuam, né? Que fica lá se mostrando que jejum. A aparência de cadavérico, né? Aquela aparência lá, gente. Quantas pessoas jejuam e nem sequer parece que jejua? Quantas pessoas fazem jejum e não parece? Com essa aparência aqui que ele está falando, né? Porém, tu, quando jejuardes, unja a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres os homens que jejuais, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, quando você faz jejum, você não tem que falar para ninguém. Você não tem que falar para ninguém que você está em jejum. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Fica lá em secreto, que Deus vai te recompensar por você estar em secreto. Quando você for ajudar alguém, ajuda em secreto. O que é ajudar em secreto? O que é orar em secreto? O que é jejuar em secreto? É você não fazer para se amostrar para os outros. Isso que é fazer em secreto, gente. Fazer com que você não se apareça, que você não receba a glória, que você não, que você é você orar para que você seja glorificado, para que você seja recompensado. É orar para que Deus seja glorificado e quem te recompensará será Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Entendemos? É jejuar não para que você se apareça para os outros. Isso é secreto com Deus. Louvado seja Deus. Vocês já viram as congregações a qual o pastor diz assim: hoje a igreja, hoje a congregação, os membros vão se reunir para jejuar. E aí? Então quer dizer que Deus não recebeu o jejum da igreja? Porque não foi secreto, foi secreto? O pastor estava falando para todos ouvirem. Hoje vai ser o dia do jejum na congregação. Convido todos para jejuarem na congregação. Qual é a congregação que não tem jejum? Qual é a congregação a qual pastores não chamam os congregantes para jejuar? Eu não conheço. Se tem alguma congregação que pastores não chamam as ovelhas, os congregantes, para jejuar, eu não conheço. Eu não conheço. Se eles têm que ensinar as ovelhas a jejuar, a ter prática de jejum, eu não conheço. Secreto, gente, é que aquela congregação chamou os seus fiéis para jejuar, para quê? Para que o Senhor responda aquele jejum em secreto. Ele não chamou a igreja para jejuar, para ele mostrar para a igreja, para ele mostrar para os outros que ele jejua. Tá entendendo? Não foi para ele se aparecer, mas foi para ensinar a prática do jejum. Entendemos, gente? Entendemos, pelo amor de Deus, as pessoas têm que entender o que é esse secreto. O que é, louvado seja Deus, engrandecido, o que é feito para nós se aparecer, o que é feito para Deus ser glorificado. Porque ele falou da oração, do jejum, da esmola, né, para ser visto, para que seja eu glorificada, que eu faço, que eu ajudo. Isso é o quê? Fazer aquilo para mim ser reconhecida, ser glorificada. Então, é um trabalho feito para que a gente receba a nossa recompensa. Aí Deus ele vai dizer, vai receber a tua recompensa. Porque tu está fazendo para te receber a tua recompensa. Mas o Senhor, ele está dizendo que isso é hipocrisia. Tá entendendo, gente? Então, é isso, não é que você não vai ajudar as pessoas. Toda congregação tem um trabalho de ajuda. Toda congregação tem um trabalho de ajudar com roupas, com cesta básica, pelo menos é para ter, né, gente?
Eu estou falando, eu estou profetizando que toda congregação tem esse trabalho. Porque se tem alguma que não tem, que o Senhor Jesus perdoe. Mas toda congregação tem que ter esse trabalho, porque senão não faz, porque senão não está em Cristo. Não está em Cristo. O próprio Jesus, os próprios discípulos foram exemplo para nós. E se a gente não seguir o evangelho, a verdadeira religião é ajuda aos pobres, é ajuda aos órfãos, ajuda a viúva. Se não tem esse trabalho na congregação, sinto muito. Não está dentro do evangelho, né? O repartir do pão, não é só a palavra. Gente, a pessoa está com fome, aí tu chega lá, tu quer dar palavra para ela. Pelo amor de Deus, alimenta primeiro a pessoa, depois tu dá a palavra. Porque a pessoa está com fome, quem está com fome não quer ouvir ninguém não, gente. A pessoa que está com fome quer matar a fome. Tá lá com o estômago doendo, tá lá para morrer de fome. E aí a pessoa chega lá, a irmã quer ouvir uma palavra. Se tu pegar a pessoa e dizer assim, vamos ali para um lanche, tu quer um lanche? Aí naquela hora que a pessoa tá lá comendo aquele lanche, aí tu vai e prega. Tu vai e fala da palavra, aí é outra história. Aí aquele semblante vai mudando, aquele estômago vai esquentando, aí ele vai criando ânimo, né? Porque tá com fome e tá desanimado. Louvado seja Deus e agradecido. Louvado seja Deus, mas tu quer pregar a palavra para quem tá com fome, querendo que a palavra vá sustentar o corpo? Gente, se fosse a palavra que sustentasse o corpo, o Senhor não mandava a gente se alimentar, não é verdade? Então, essa foi a palavra. Esta foi a palavra de Deus. Nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos ajudar os outros, mas que não seja para nós ser visto, mas que não seja para nós recebermos a nossa recompensa. É você fazer para que você tenha recompensa daquilo que você está fazendo. Você está fazendo por amor. E quem vai te recompensar é Deus. Seja no teu jejum, seja na oração, seja ajudando o próximo. Amém, gente? Louvado seja Deus. Aprendemos. Espero que a gente tenha aprendido, né? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe.